Olá, pessoal, bem-vindos mais um SOS Bacen. Eu sou a Mari. Eu sou a Loise. E estamos aqui com um assunto muito legal e muito aqui, urgente, começando essa semana, inclusive. Vamos falar sobre Pix e sobre MED 2.0. Segurança, né? É muito importante. É o tema do momento. É o tema do momento, a gente sabe das montes de coisa que aconteceu. E aí a gente falou, precisamos falar sobre isso. E quem poderia estar aqui para falar é a pessoa especializada no assunto no Banco Central, Luiz Otávio Vissotto. Seja muito bem-vindo. Ele é especializado, né, em segurança e integridade do sistema de pagamento. Ele atualmente ele é head da divisão de segurança e antifraude do Pix no Banco Central. Então, ele topou falar aqui no SOS. A gente é muito sortudo. Muito feliz. Exato. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui compartilhando algumas informações com vocês aí. A gente aqui no Bacen, né, sempre procurando trabalhar da melhor forma para tentar mitigar aí os problemas de segurança que porventura existem no Pix. Então é um prazer estar aqui, tá? O prazer é nosso, né? Com certeza. E se você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente, Luiz, assim, da sua trajetória no próprio Banco Central, né? Eu acho que falar do Pix, a gente sabe que é recente. O Pix está aí desde 2021, da pandemia e tudo mais, mas antes, né? Você tá no Banco Central há muito tempo. Compartilhe um pouquinho com a gente da sua história aí no Banco Central. Não, vamos lá, pessoal. Eu estou no Banco Central já vai fazer o quê? 15 anos, tá? Eu entrei em 2010. Eu era da iniciativa privada antes, trabalhava em São Paulo, né? Trabalhava com auditoria, né? Consultoria era um outro foco. E então entrei no Banco Central em 2010 e comecei a trabalhar com coisas nada a ver com pagamento, né? Sistema de pagamento. Então eu fiquei 12 anos praticamente, 10 na verdade, porque 2 anos eu fiz meu mestrado, né, em economia no exterior. Aí então no líquido aí fiquei 10 anos trabalhando no departamento de monitoramento do sistema financeiro, né? Que é o DESIG. E então lá eu comecei trabalhando com monitoramento de risco de liquidez de bancos, principalmente, né, do sistema bancário. Então a gente ficava olhando ali, né, no dia a dia, né, monitorando a liquidez dos bancos. Então a gente tinha lá um fluxo de caixa projetado, a gente ficava olhando, olha, esse banco aqui, ele vai ter um resgate, né, programado, né, nesses 30 dias aqui, tal, isso vai afetar a liquidez dele em tanto, não sei o que lá. Então eu fazia muito isso, né, esse monitoramento da liquidez dos bancos na época lá. Então fiquei trabalhando lá de 2010 a 2013, aí fiquei 2 anos fazendo mestrado, né, fiz meu mestrado em economia lá na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Aí eu voltei em 2015, voltei para o mesmo departamento, tá, do departamento de monitoramento do sistema financeiro, DESIG, só que aí, em vez de trabalhar com monitoramento de liquidez, eu fui trabalhar com monitoramento do risco sistêmico, né. Então ali eu fazia basicamente o quê? Eram 2 coisas. Primeiro, a simulação de contágio. Então a gente pegava, vamos supor, um banco grande, a gente simulava que esse banco quebrava, né? Quebrou. A gente mapeava toda, né, a interconexão dos outros bancos, né, as outras instituições com eles, para ver o efeito contágio, né? Quem mais quebraria ali, né? Ou então o impacto no capital dos outros bancos. Era um trabalho bem bacana. E também trabalha com teste de estresse. Então a gente simulava alguns cenários estressados ali, né? Taxa de juros alta, inflação, tal. E aí a gente simulava né, qual que seria o impacto no capital dos bancos e na liquidez, dado esse cenário de estresse. Então, eu trabalhei 10 anos ali, né, no todo, né? Então, vamos lá, 2022, quer dizer, né? Já tinha 12 anos de banco ali, contando de novo os 2 anos do mestrado. Aí surgiu, né, um processo aqui a gente no Banco Central a gente chama de concorrência. Como se fosse uma concorrência interna mesmo, né? Então você tem uma vaga, né? E aí o Banco Central faz uma chamada, olha, tem uma vaga nesse departamento tal, para trabalhar nessa área tal aqui, quem for interessado, aí a gente faz entrevista, né? Manda o currículo, né? A pessoa ali analisa, faz entrevista com a pessoa e tal, e aí é como se fosse processo seletivo, né? E eu tava tranquilo, tal, né? Trabalhando lá no DESIG, né? Participava de alguns grupos internacionais relacionados sobre risco climático também, trabalhei com risco climático, né? Teste de estresse de risco climático. Então, estava começando essa questão de sustentabilidade e tal. Então, a gente estava simulando, né, cenários estressados de risco climático. Tem um imposto, né, relacionado a carbono, quanto isso vai ser impacto no capital, não sei o quê. Enfim, participava de alguns grupos internacionais sobre isso daí também. E aí veio essa concorrência para trabalhar na área do Pix, para trabalhar como assessor sênior aqui no Pix, no DECEM, né, no Departamento de Competição e Estrutura de Mercado Financeiro, especificamente na área do Pix, que é para trabalhar com o Brant, né, o Brant, o Breno, Maiara e tal.
E eu falei, poxa, né, trabalhar com Pix, nunca trabalhei com pagamentos, né? Tem um pessoal que era do Deban antigamente, que depois virou o D100. Eu sempre trabalhei né, com monitoramento de banco, de instituição financeira e tal. E eu falei, bom, sabe aquela hora que você fala assim, acho que tá na hora de dar uma guinada na carreira, assim, sabe? Eu falei, eu acho que contribui muita coisa aqui, mas eu acho que eu posso contribuir em outras áreas do banco também. E o banco, assim, que eu falei, o banco é um universo. Você tem áreas bem diferentes aqui, sabe? É muito grande mesmo, o Banco Central é muito grande. Então eu falei, bom, vamos dar já 12 anos de casa já, deixa eu dar uma mudada. Aí me inscrevi, mas é aquela coisa, né? Me inscrevi, como tem muita gente capacitada no banco, que eu falei para vocês ali um pouco antes de começar aqui, tem gente com doutorado, PhD, né, que já participou, já tem experiência em tudo quanto é coisa e tal. Eu falei, bom, sabe aquela tipo meio franco atirador, assim, deixa eu me inscrever nessa concorrência aqui. E aí me inscrevi e até então foi até a concorrência mais concorrida, né, que teve, porque falou em Pix, todo mundo, né, brilhou o olhinho, todo mundo tá aqui, né, quer trabalhar no Pix e tal. Eu lembro que foram 25 vagas, acho, 25 candidatos para essa vaga, né, de assessor sênior aqui. E eu fui de franco atirador e tal, fiz a entrevista, né, com as meninas e tal. E no final deu certo, né? Eu lembro que eu estava voltando uma viagem de Santa Catarina, eu recebi e-mail. Parabéns, Luiz, não sei o quê, Bissouto, você foi aprovado, para trabalhar na área do Pix, não sei o quê. Eu falei, nossa, fiquei feliz da vida. Que legal. Imagina, nunca nem tinha trabalhado com sistema de pagamento e tal. E, de repente, né, na entrevista ali, consegui me sair bem, né, e fui selecionado. E você nem imaginava o impacto 360 que ia dar na sua vida estar no Pix. Não, de jeito nenhum. Assim, que ano que era? Que ano que você entrou no Pix? Foi em novembro de 22. Então tava no começo ainda, né? Ia fazer 2 anos o Pix, né? Ia fazer 2 anos. Só que assim, gente, o Pix, ele é assim, ele é como posso dizer, cara, ele é muito grande. Então, assim, hoje a gente, para fazer um Pix, entra no aplicativo do banco, vai lá, coloca a chave, coloca o valor e enviar, beleza. Só que as pessoas não têm a ideia do arcabouço de regras, de detalhes que tem por trás disso. Então, assim, eu vou usar a mesma palavra que eu usei do Banco Central, é um universo gigantesco, assim, sabe? Você entra ali dentro, o volume de regra, o volume de detalhes, de procedimento operacional que tem por trás daquele botãozinho de enviar o Pix é muita coisa. Então, quando eu cheguei aqui, de novo, né, eu não cheguei como sei lá, um auditor, eu cheguei como assessor sênior. Então, você já tem uma expectativa do gabinete. Pô, esse cara aqui, ele está vindo como assessor sênior, ele vai ter que trabalhar como assessor sênior, ele vai ter que contribuir, dar sugestão, vai ter que organizar, vai ter que fazer. Então, já chegou com aquela expectativa. E eu me sentia, né, assim, falei, poxa vida, eu tô chegando num lugar que eu não conheço sobre o Pix e eu vou ser cobrado como se eu conhecesse, fosse, né, um especialista ali. Então, assim, foram meses ali, né, de lendo todos os regulamentos, tinha coisa que eu não entendia, eu falei, puta, o que é isso daqui e tal? E, assim, a gente no home office, o home office é muito bom, né, eu gosto muito do home office, aproveito, só que eu acho que, assim, nessas horas, para quem tá chegando novo, assim, pelo menos para mim, eu sentia falta de ter alguém do lado e chegar, dar aquela pescoçada assim, fulano. Sim, conversa rápida. Nessa parte aqui, tá? Exatamente, porque senão você tem que ficar ligando, ou então mandando a mensagem no Teams, a pessoa às vezes vai responder só daqui, sei lá quanto tempo e tal. Sim. Não então, tinha assim, SOS. Não tinha SOS para ajudar, exatamente. Então, assim, para mim esse começo assim, foi até bastante desafiador. Né? Você tem que entender, estudar muita coisa, né? E para dar conta do recado. Mas, enfim, aí entrei no Pix, fiquei ali 1 ano e meio como assessor sênior, e aí quando foi em julho do ano passado, a gente não tinha ainda uma divisão específica de segurança no Pix. Né? Tá. Todas as áreas, as questões de segurança estavam inseridas na divisão de operações do Pix. Tem a divisão de gestão, né, que é a que cuida de novos produtos no Pix, né, que vai lançar o Pix automático, né, vai lançar, sei lá, mais para frente ali o Pix cobrança, o Pix internacional e tal. Então, essa área mais que cuida desses novos produtos. Tinha a área operacional, né, que cuida toda a parte operacional do Pix, e a parte de segurança estava ali dentro. E o banco resolveu, porventura, criar uma área especificamente de segurança, porque segurança foi um problema que foi aumentando. E a gente, né, achou melhor criar uma equipe dedicada a esse tema, né, aqui dentro do D100. Então, foi criada em julho do ano passado essa divisão, né, fui alocado, né, para liderar essa equipe.
E hoje estamos aí, né, já com um ano e meio de divisão de segurança do Pix, com vários desafios ali. Então, a nossa área tem uma coordenação que cuida dessa parte de novas políticas de segurança, né, novas funcionalidades, como, por exemplo, o próprio MED 2.0, e tem uma outra coordenação que ela cuida mais da verificação da aderência dos participantes ao regulamento, né? Então, eventualmente, um participante ali que não está cumprindo com as políticas ou com as regras de segurança especificamente do Pix, a gente atua nos participantes nessa outra coordenação. Então, hoje eu tô liderando essas duas equipes aí. Mas assim, o desafio nunca acaba, né? Nunca. Não, e o Bacen sempre se antecipando, né? Eu acho que tinha lá umas discussões do GT-SEG, que é um GT de SEG por segurança, né? Que tinha um mercado, era meio colaborativo, mas o Banco Central sempre muito atuante e aí se antecipando e criando uma área, mas né? acho que é legal que é um crescimento orgânico, né? Então o Pix foi lançado, aí foi sendo utilizado, muito utilizado, vira, né, o queridinho do Brasil, vários outros produtos novos, aí de repente começa o problema da segurança, né? Então, muita utilização, começa, né, as fraudes, os golpes, e aí você precisa de uma área específica para cuidar disso. Acho que faz muito sentido, né, nesse caminho, nesse crescimento rápido que o Pix teve. A proporção, acho que, né, na questão de segurança também vai na mesma velocidade, né? E aí, o fraudador, ele vai aonde o dinheiro exatamente. vai. Então, assim, como o Pix cresceu muito, ele vai atuar. A fraude ali, cresce entendeu? também. Inclusive, assim, quais são hoje as fraudes ou os golpes que são mais comuns no âmbito do Pix? Vocês têm isso mapeado? Assim, a gente não tem, né, uma informação extremamente detalhada, né, do tipo assim, aconteceu essa fraude foi o golpe, sei lá, do falso namorado, alguma coisa assim. Isso a gente não solicitou isso ainda das instituições, embora a gente está em andamento uma iniciativa da gente aprimorar as informações que a gente recebe, né? Então, por exemplo, hoje quando acontece uma fraude, a instituição participante, ela tem que classificar aquela fraude, se aquela fraude é uma fraude de, por exemplo, foi uma coerção, ou foi um acesso fraudulento, ou foi... Então, assim, mas não tem maiores detalhes especificamente do que é aquela fraude. Então, a gente está trabalhando de melhorar e aprimorar a tipologia da fraude. Então, com esse aprimoramento, a gente vai passar a ter mais informações aqui. Agora, sim, o que a gente, né, olhando outros materiais, inclusive, a gente vê que, por exemplo, o que mais pega são justamente os golpes utilizando engenharia social. Isso aí, disparado, é o mais comum que tem. Então, por exemplo, a clonagem do WhatsApp, né, o perfil falso. Então, sempre a pessoa ali com aquele senso de urgência. Preciso do dinheiro, não sei o quê. Eu fui, sei lá, sequestrado. Então, tem que essa questão do sequestro existia antes do Pix, né? Quem não se lembra dos telefones de madrugada ali, eu sou seu filho, não sei o quê, eu fui sequestrado. Mas, enfim... Mas com o Pix isso passou, né, a ser um pouco mais comum. Então, até aquela questão dos falsos atendentes bancários, né, que o cara simula ser do banco. E eu mesmo já quase caí nessa parte lá no começo. Meu pai já caiu. Quando começou isso daí lá atrás, e olha que eu já estava começando a trabalhar com segurança. E o cara falando, você fala, você vai ouvindo o que o cara vai falando, é muito perfeito. Né? Então, eu falei, eu quase caí nessa fraude. Tem a rotina, tem todo o script igual, é incrível. Mas então acho que a engenharia social é o que mais tem hoje de fraude, mais do que a parte de fraude tecnológica, né? Assim, de invasão de fato de sistemas. Porque assim, é muito com a engenharia social, você abarca um número muito grande de pessoas, né? Então você consegue, principalmente as pessoas, né, que são um pouco ou menos esclarecidas ou são mais vulneráveis ali, você consegue ter um acesso muito, muito fácil a essas pessoas, né? E os golpes com acesso, né, a hacker e tal, já você tem que ter uma operacionalização um pouco mais complexa ali e tal. Então, assim, esses de engenharia social, é muito fácil para o fraudador ele entrar em contato com a vítima, passar a fraude e a vítima cair. Né? Então, assim, hoje o que a gente mais vê, assim, realmente são os golpes que envolvem engenharia social. Que ele não ataca diretamente o sistema, né? Ele não tem a complexidade do ataque de um sistema, ele é mais simples porque Mas é o que o Luiz falou, é uma atualização de uma fraude que já existia antes. Ela era por outros meios, né? E agora ela usa o Pix porque é mais atual. Então, a questão é que quando você tem um acesso de um sistema, você, em algumas situações, você consegue, obviamente, desviar um valor de recurso muito maior. Né? Então, dependendo do lugar onde você
você vai fazer o acesso ali, seja uma empresa grande, ou nesses casos que a gente viu, então realmente o volume de dinheiro desviado é muito maior. Só que assim, você tem que ter uma preparação muito maior, você tem que ter um investimento, você tem que ter um know-how muito forte de TI, de como vai quebrar aquele sistema, como que você vai acessar e tal. Digamos assim, números de fraudes, né, a engenharia social ainda continua sendo maior, né? Porque, como eu falei, é muito mais fácil o fraudador envolver várias pessoas ali, passar uma fraude envolvendo engenharia social, que ele consegue enganar um número maior de pessoas. Sim. Você sabe que eu tava num evento esses dias e lá eles compartilharam um pouquinho desses dados e me surpreendeu muito que o maior número de impactados nessa engenharia social são pessoas que têm grau de estudo até 2º grau ou especialização. É impressionante, assim, né? Porque você espera que, sei lá, a pessoa tem, sei lá... não sei, é mais ingênuo, né, na parte, mas não no final não. Os golpes são muito bem feitos, são muito, né? bem feitos, então, enfim. Não, num nível muito incrível. E aí, assim, eu não sei se da onde surgiu a ideia do MED, né? Então, depois vocês foram vendo a evolução toda da fraude, enfim, né, desse contexto Pix, e aí surgiu o MED. O MED, o que é o MED, né? É uma sopa de letrinhas aqui, né? Você gosta de sopa de letrinhas. Adora. SPI, SPB, tudo. SCFI, tem um monte de sopa de letrinha. Mas o MED começa com M, não S. O que significa o MED, na verdade, no final? Porque a gente vai falar do MED 2.0, então isso quer dizer que já teve MEDs anteriores. Já teve o MED 1.0, né? Isso, vamos lá, pessoal. O MED começou em 2021, quando o Pix completou 1 ano, tá? Então, assim, naquela época, a gente não tinha um volume de fraudes, obviamente, como a gente tem hoje, né? Ou seja, segurança sempre foi, tá? Isso eu gosto de reforçar, sempre foi um dos pilares do Pix, né? Não adianta você ter um sistema de pagamento que não é seguro, que ninguém vai utilizar. Então, você tem que sempre prezar pela segurança. Só que o MED, ele começou a entrar em operação ali, lá em meados, acho que foi novembro ou dezembro de 2021, ou seja, eles tinham 1 ano. O que é um MED, né? O MED é um mecanismo. Então, diferentemente do SPI, do SPB, como vocês falaram, que é o S, né? Ele não é um sistema, ele é um mecanismo. Então, é um mecanismo especial de devolução. Então, o que acontece? Se a gente não tem vamos lá, o MED, então, ele é um conjunto de regras, né, padronizada, isso é importante falar, padronizada, para viabilizar a devolução no caso de fraude ou de erro operacional também. Tá? Então, você vai lá, cai numa fraude, ou então o banco tirou meu dinheiro por engano, eu quero ter o meu dinheiro de volta, eu vou pedir para o banco, vou entrar em contato com o banco e o banco vai acionar o MED. Tá? Então, ele é um processo um conjunto de regras padronizadas. Se você não tem um conjunto de regras padronizadas, um banco vai devolver de uma forma, o outro vai devolver depois de tanto tempo, o outro não vai devolver nada, o outro não vai dar. Então, assim, cada um vai ter o seu modus operandi diferente, então isso vai virar, né, uma bagunça. Então, uma vez que você tem um conjunto de regras, né, e de procedimentos uniformes, que fala, olha, você quer acionar o MED, você vai fazer isso, você vai fazer isso daqui, você vai entrar em contato com isso, vai preencher tal campo dessa maneira, você vai ter tal prazo. Então, quando você tem isso de maneira mais padronizada, você tende a facilitar, né, e tornar mais eficiente esse processo de devolução. Então, por que o MED foi criado? Por conta disso, né, para tornar a devolução uma forma mais eficiente e mais padronizada, né, não ficar, que não falei, um faz um jeito, o outro faz outro, tal, aí qual que você vai falar que está certo, qual que está errado? Se não está na regra, né, como é que você vai? Então, ele visa tornar esse processo mais padronizado e mais eficiente. Tá, esse é o MED, né, o MED 2.0. O MED 2.0, ele é uma evolução desse MED, tá? Então, assim, o que acontece? Esse MED atual, né, 1.0, digamos aí, ele funcionou bem ali no começo e tal, só que qual que é o ponto dele? Ele funciona dessa maneira. Eu caí numa vítima, tá? Desculpa, eu caí num golpe, eu sou uma vítima. Eu vou entrar em contato com o meu banco, falar banco, eu fui fraudado, né? O fraudador é esse daqui, ele tem conta de agência nesse tal banco aqui e tal, beleza. O meu banco, ou minha instituição de relacionamento, IP, enfim, ela vai entrar, ela vai acionar o MED no DICT, tá? Que é uma base de dados aqui dentro do Banco Central, que é o diretório onde a gente armazena todas as informações vinculadas à chave Pix.
Então, ela vai entrar nesse DICT, que é uma base do Banco Central, vai falar, DICT, olha, o meu cliente foi fraudado por esse outro usuário aqui desse banco. Então, o DICT ele vai mandar uma notificação para esse banco do suposto fraudador, falando o seguinte, olha, estão falando que o seu cliente é fraudador. Né? Esse rapaz aqui do banco tal está falando que o seu cliente é fraudador. Então, beleza. E aí, né, o banco que recebeu essa notificação, ele vai bloquear aquele recurso, imediatamente quando ele receber essa notificação, opa, meu cliente é um fraudador, como assim? Ele vai bloquear esse recurso, independente, ele não vai analisar mérito nenhum, ele vai bloquear. Ele bloqueia esse recurso, aí com esse recurso bloqueado, as duas instituições vão ter 7 dias corridos, tá, para analisar se de fato aquela transação é fraudulenta, mas o recurso está bloqueado, né? Se não for fraudulento, não é fraude, ele libera o recurso, né, e o cliente dele usa. Se as duas instituições de fato concordar, não, é uma fraude, então depois desses 7 dias aí, ela vai pegar esse dinheiro, né, que está bloqueado na conta do fraudador e devolver para a vítima. Bom, assim funciona o MED 1.0. Só que qual que é o ponto de, digamos assim, de fragilidade nesse MED 1.0? Hoje em dia, o fraudador, quando ele recebe o dinheiro, ele não pega o dinheiro lá e fica numa boa. Ele pega esse dinheiro e já manda para várias contas, que manda para outras contas, que manda para outras contas. O negócio está muito bem organizado, né? Então, não existe mais aquele fraudadorzinho que fica lá no computadorzinho dele e tal, 1 ou 2. Não, hoje são organizações criminosas mesmo. Então, os caras investem muito dinheiro nisso. Então, quando eles vão fazer uma fraude desse tipo, já tem todo um arcabouço, toda uma organização de outras contas envolvidas nisso daí. Então, o cara recebeu o Pix, na hora ele já manda o outro Pix para outros 10 contas, cada uma dessas 10 contas já manda para não sei quantos, até chegar lá na frente lá e, sei lá, transformar em cripto. Aí pronto, aí ninguém acha mais. E é tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido, tudo muito rápido. Então, assim, usam robô, né? O robô recebe e já manda. O negócio é sofisticado. Sofisticado. Então, o que acontece? Com o MED 1.0, como a gente só chegava na primeira conta, na conta recebedora do fraudador, quando o fraudador pulverizava esse dinheiro, a gente não conseguia ter acesso. Para onde foi esse dinheiro? Para onde foi esse recurso? Então, perdão, pessoal, me ligando. Então, a gente decidiu, né, foi uma demanda do próprio GSEG, né, como vocês falaram, da gente aprimorar isso daí. Então, com o MED 2.0, qual que é a grande mudança? A gente, ao invés de olhar, a gente só ter o rastreio até a conta recebedora da fraude, a gente vai conseguir olhar toda a árvore para onde foi o dinheiro. Né? Então, a gente vai olhar para onde foi o dinheiro. Vai ter um algoritmo ali que vai rodar, que vai falar, olha, o provável caminho do dinheiro foi por aqui. Então, na hora que a gente identificar, rastrear para onde foi o dinheiro, a gente vai enviar, né, essas notificações que eu falei para cada uma daquelas instituições para elas bloquearem o recurso. Então, a gente vai ter um alcance muito maior. Então, com esse alcance maior, para onde foi a fraude, a gente espera que tenha um aumento da devolução, né? Ou seja, os usuários eles consigam ter uma maior parte do recurso, né, devolvido. E um outro objetivo que a gente visa também com o MED 2.0 não é só tornar mais eficiente a devolução, mas também a gente conseguir alcançar e identificar um número maior de contas fraudulentas, de fraudadores ali. Né? Então, hoje a gente tem muito problema com laranja, né? Aquela conta laranja, né? O cara, às vezes o cara não tem nenhum histórico de fraude, nada disso, mas o cara decidiu alugar a conta dele ali para um fraudador e tal. Então, com o MED 2.0, a gente consegue, nossa ideia é tentar identificar esses laranjas que estão no meio do caminho e marcar eles também como fraudadores na base do Banco Central. Nossa, então, maravilhoso. São esses 2 objetivos aí. Maravilhoso. Então, a gente pode, acho que talvez, para facilitar, porque o usuário, né, no final do dia, ele não tem acesso ao MED. Quem tem acesso ao MED são as instituições que participam dentro desse contexto do Pix, internamente, né, no Banco Central, nos sistemas, e acaba sendo um mecanismo de comunicação entre as instituições, e até o Banco Central consegue saber e ali, então, avaliar as informações que estão sendo trafegadas. Eu acho que o ponto aqui do MED 2.0, além das padronizações que já vinha, né, do MED 1.0, MED normal, o 2.0 então vem para sofisticar ainda mais e dar mais rastreabilidade sobre o contexto da devolução e do envio, né? Do Pix no final do dia. Mas os prazos continuam os mesmos. Então, a gente tem uma mudança do 2.0 em relação ao alcance, né? Como você falou, então rastrear ali as contas que foram também, né? Passaram ali, que a fraude também passou, mas os prazos dos participantes, a comunicação
contestação, isso permanece igual hoje, igual a gente tem no MED atual? Ou teve alguma mudança? Não, essa questão da análise, por exemplo, vai continuar sendo 7 dias. Né? Então, a instituição, ela vai ter, as instituições, na verdade, vão ter ainda 7 dias ali para analisar o caso. Porque o ponto-chave aqui não é nem os 7 dias. Porque quando a gente fala 7 dias, o pessoal fala, não, 7 dias o dinheiro já foi embora. Uhum. O ponto é que, assim, na hora que a instituição ela recebe aquele dinheiro, ela tem que bloquear, né? Ela tem que bloquear. Desculpa, quando ela recebe aquela notificação, que o cliente dela fraudou, ela tem que bloquear aquele recurso. Uma vez que está bloqueado, aí ela pode analisar, né, com calma ali o recurso e tal. Uhum. Então, assim, os 7 dias eles permanecem. Tá? Não tem alteração de prazo relacionada a isso. Tá. Que bom. Pelo menos, né, não tem uma mudança. Porque no final prazo acaba sendo, né, as parametrizações dos sistemas internos acabam, né, impactando. Então, pelo menos isso. Que bom. Ótima notícia. E a gente falou um pouco, né, dessa questão de Dict, participantes. E a gente está falando quem tem acesso hoje ao Dict. São os participantes diretos. Como que fica o MED dentro desse contexto de participação indireta, né? Como que faz, né, dentro desse cenário? O indireto, no caso, quando ele vai acessar, ele precisa acionar o MED, né? É por meio do direto. Então, assim, essa relação não muda. Ela vai continuar sendo igual. Então, assim, o que vai mudar no MED 2.0 são alguns fluxos internos lá relacionados ao Dict, né? Então, por exemplo, hoje uma instituição, quando ela vai entrar, ela vai enviar uma notificação, que chama de notificação de infração, né? Quando ela recebe a reclamação do cliente, ela vai disparar uma notificação de infração ali com a outra ponta lá, que é o recebedor. Uhum. Então, esses processos, eles vão ser alterados. Então, não vai ser mais uma notificação de infração que o participante vai enviar. O participante ele vai ter que entrar no Dict e abrir uma recuperação de valores, que é um outro que a gente chama de endpoint, que é um outro serviço que o Dict vai ter. Então, assim, eu sou o banco, do meu cliente foi vítima, eu quero contactar, eu quero acionar um médico. Então, ao invés de entrar no Dict e enviar uma notificação de infração para o banco recebedor, eu vou abrir uma recuperação de valores, tá? O Dict ele vai lá rodar um algoritmo interno dele, ou as instituições podem também rodar um algoritmo interno delas lá, mas enfim, isso é um pouco mais de detalhe. Mas enfim, a instituição ela vai ter o caminho do dinheiro, tá? E aí, com base nesse caminho do dinheiro, o Dict vai enviar as notificações de infração de forma automática. Né? Tá. Então, assim, essas coisas vão mudar. Tá. Essas coisas mudam. Agora, a forma de acesso ao Dict, isso permanece igual, seja direto, indireto. Isso vai continuar da mesma forma como é hoje. Tá. Tá? Então, assim, são processos internos no Dict que quem está criando a notificação, ou seja, quem está criando a recuperação de valores agora, no MED 2.0, as mudanças vão estar voltadas para essa instituição. Tá. Agora, a relação de direto e indireto, qual a forma como vai acessar o Dict, isso não muda nada. E acho que vale aqui, apesar de não estar dentro do MED 2.0, a questão do botão que a gente tem agora, que as instituições precisam, né, ter nos aplicativos para poder ter aquela contestação, né, a recuperação de valores de forma mais rápida, né? Acho que isso conversa bastante com o MED em questão de segurança. Então, a gente tem aí uma facilidade para que o usuário consiga solicitar, né, a devolução dos valores, e aí com isso esse caminho ser todo mais rápido, que acho que é isso que a gente está falando aqui, né, do MED 2.0 e dessa questão de segurança nessas fraudes, é tentar ser ágil, né, porque já que os golpes são muito rápidos e se espalham rápido, o Bacen está tentando aí também da mesma forma seguir essa mesma agilidade, né? Porque assim, você pensa lá, você caiu numa fraude, até você perceber que é uma fraude, já se passaram alguns segundos ou minutos ali, ou mesmo horas, né? Então, assim, aí você vai procurar, puxa, o que eu faço agora? Aí você vai procurar o telefone do banco, né? Aí sai caçando borboleta lá. Cadê o telefone? Cadê o telefone? Para qualquer área que eu ligo, não sei o quê. Tem bancos, tem instituições de pagamento, tem participantes que deixam bem visível no aplicativo aqui, ó, reclame aqui e tal. Tem outros que nem tanto. Tem outros lá que o negócio está escondido, que aliás esse é um problema muito grande que a gente tinha. Então, a vítima, numa hora dessa, já perdeu um tempo. Esse dinheiro dela já sumiu há muito tempo. Então, ela não consegue recuperar o dinheiro. Então, a ideia do que a gente chama de autoatendimento do MED, né? O botãozinho lá de contestação. É justamente para facilitar, para aumentar a agilidade. Nesses casos, né? Em vez de você, tem que descobrir o telefone, ligar lá no saque da instituição, esperar ser atendido, conversar com... numa dessa, o dinheiro foi embora. Então, o botãozinho, você clicou ali,
né, já vai criar automaticamente ali a recuperação de valores ali e vai embora, né, e o processo segue. Acho que esse tema foi um pouco polêmico numa época, mas a gente já faz isso no cartão, né? Já tem lá um botão não é botão, mas um espaço para você contestar ou não reconheça essa transação e tal, e aí inicia o chargeback, inicia as disputas e todas as análises das instituições, né? Então acho que tem já. Mas acho que até uma dúvida em relação, pensando nisso do chargeback, que acontece muito quando a gente tem contestação por desacordo comercial. Desacordo comercial. E não necessariamente por fraude. Então, a gente comentou aqui, né, que a gente está falando do MED, a gente fala de fraude e de algum erro sistêmico, né, que tenha, enfim, na instituição. E como acontece quando a gente tem esse botão mais fácil, pode aumentar o número de, assim, comprei e não gostei. Vou lá e vou contestar, né? Facilita, né? Como funciona isso? Como você vê essa situação? Então, isso é um problema que a gente até imaginava que ia ter, até porque, assim, toda a regra que a gente cria, regra, funcionalidade, isso é amplamente debatido com o mercado, tá? Então, não tem uma regra que fala assim, o Banco Central decidiu criar sozinho, não. Tudo é definido junto com o mercado, por meio dessa questão de segurança, por meio do GSEG, né? O GSEG é o grupo, né, do mercado com quem o Banco Central trabalha, né, diretamente, discute as novas políticas, novas regras. Então, assim, essa preocupação já havia sido trazida para nós, tá? E mesmo após a implementação, a gente tem recebido, né, alguns contatos das instituições relatando esse problema, tá? Então, assim, esse problema a gente vai endereçar ele, tá? Já tá em discussão interna aqui no Banco Central como a gente vai contornar esse problema, tá? Então, assim, ou aprimorar o autoatendimento, colocar um campo a mais ali para a pessoa já informar, né? Diferenciar, um campo, né, de detalhe ali antes de ele enviar, colocar um campinho lá para o cidadão colocar, a fraude foi assim, assado, entendeu? Para já ter meio que uma triagem interna ali, ou então a gente pensar em outra forma, em outra solução, enfim. O GSEG até trouxe na última pauta de trabalho que a gente teve com eles uma solicitação, uma criação de um MED de desacordo comercial. Tá? Então, assim, tem ideias que estão na mesa, tá? A gente tá no processo de discutir aqui, né? Como que a gente vai fazer, o que a gente vai considerar, né? Tem questão de prazo, questão da nossa equipe, né? Hoje a nossa equipe é muito pequena, então a gente está com um backlog gigantesco de coisa para atuar. Então, assim, a gente está... Mas, assim, chegou esse problema pra gente, a gente tem conhecimento e a gente tá discutindo internamente aqui. Perfeito, que é uma questão, né? Então, porque você não pode ter uma marcação de fraude, sendo que não é uma fraude, né? Sim. Você pode ter a interpretação errada do mercado, ou alguém ter, né, alguma empresa, enfim, ter um prejuízo real de ter sido marcado como fraude, e, na verdade, a pessoa não gostou do que ela comprou, né? Ou veio o tamanho errado, enfim, se arrependeu. Então, são situações muito diferentes. Até porque isso também origina outros reportes. Mas é que o usuário não sabe. Ele vai ver lá, quero meu valor de volta. Essa é a ideia dele inicial. Ele não está pensando ali necessariamente numa fraude ou no erro. Sabe, né? Ele só quer o dinheiro de volta. Então ele entende que aquele botão é o que vai, né? Que o botão vai ser o que vai salvar ele, ou quando ele faz a ligação e pede ou nos cartões as disputas e tudo mais, né? A ideia do autoatendimento foi justamente isso que você mencionou, de tornar mais ágil. Porque a gente viu que, de fato, os processos, os MEDs estavam muito... Tava muito moroso, né? Então, assim, a gente acredita que muito da né, responsabilidade disso é do próprio usuário, né? Que ele demora para entrar em contato e tal, vai falar com a instituição e tal. Então, assim, a ideia do autoatendimento, ela foi um remédio, né? Ela foi um remédio para tentar melhorar isso, mas que tem um efeito colateral. O colateral justamente foi o aumento do desacordo comercial. Então, assim, a gente optou por adotar esse remédio, né, tendo ciência dos efeitos colaterais, e o efeito colateral a gente vai tratar agora no segundo momento. Aproveitando, então, a gente está falando bastante de automação, automatização. Tem alguma uso de inteligência artificial que vocês estão pensando, ou algum mecanismo de aprimoramento diferente do que vocês já tenham usado em termos de tecnologia dentro desse contexto do MED 2.0, ou a gente ainda é muito precipitado falar de inteligência artificial dentro desse contexto? Não, vamos lá. Tem, no MED 2.0 especificamente, o que acontece? O DICT, tá? Ele vai rodar um algoritmo internamente lá, tá? Quando uma instituição abrir uma recuperação de valores,
Porque assim, o fraudador ele manda aquele dinheiro para várias contas e tal e vai embora. O que o DICT vai fazer? O que esse algoritmo, né, ele vai fazer? Ele vai indicar para o participante de novo, olha, o dinheiro provavelmente foi por esse caminho aqui. Tá. Para a gente não ter aquela árvore gigantesca, mandar notificação de infração para trocentas instituições, o que o DICT vai fazer, ele vai rodar um algoritmo, tá? Com base em várias variáveis, várias features lá, critérios e tal, enfim. Então, o DICT vai falar para a instituição, olha, o dinheiro da fraude do seu cliente provavelmente foi por esse caminho aqui. Mandou para esse banco, mandou para aquele outra instituição, para essa outra conta que pulverizou em mais 2 e mais 3 e tal. Entendeu? Então, assim, essas outras transações aqui, a gente entende que o DICT entende que não é fraudulento. Então, assim, em termos de automatização, está sendo desenvolvido pelo Banco Central em conjunto com o mercado esse algoritmo. Tá? Então, um algoritmo que o DICT vai falar para o participante, olha, o dinheiro foi para cá. E o participante vai. Só que assim, em paralelo, as instituições também, se elas quiserem, se elas optarem, tá? Elas podem também desenvolver os modelos delas, seja tem esse machine learning, inteligência artificial, que for para ela mesma tentar achar ali, priorizar o caminho, né, para onde foi o dinheiro. Então, em termos do MED 2.0, tem esse processo que está em andamento, que, né, vai ser, o DICT vai rodar o algoritmo e vai falar para a instituição que abriu a recuperação de valores para onde o dinheiro foi. Agora, só, né, trazendo o que você falou aí de inteligência artificial, machine learning e tal, tem um outro trabalho que está em andamento aqui no Banco Central, também em conjunto com o mercado, né, que eu falei, sempre a gente, né, conduz os trabalhos aqui em conjunto com o mercado. Que é o quê? É o desenvolvimento, a elaboração meio que de um score de fraude a nível de transação. Nossa, e esse trabalho, sim, vai ser intenso em algoritmos de machine learning. Então, o que acontece? Então, em tempo de transação, questão de milissegundos ali, aquela transação, quando a instituição ela consultar, né, o DICT ali, o DICT vai falar, olha, essa transação aqui, ela tem um score de tanto, ou um score, uma probabilidade, enfim, isso aí vai ser definido ainda. Mas, tipo assim, tem uma, sei lá, eu vou falar probabilidade, mas pode ser que no final seja outra métrica, tá? Olha, ela tem uma probabilidade, sei lá, de tantos por cento de ser fraude. É um input para a instituição. Aí se a instituição quiser prosseguir, quiser rejeitar, aí a decisão é sempre dela. Né? E esse trabalho em si, ele sim está sendo intensivo em técnicas ali de machine learning, inteligência artificial. Tá? Em todas Mas assim, as transações. pode um pouquinho do escopo do médio. A nível de transação, sim. Maravilhoso. Precisa de um computador bem grande, porque o volume de transação é bem exato, grande. Eu acho que por segundo deve ser, sei lá, milhões de Pix por segundo. Pena que não é na minha conta, né? Esse milhões de Pix não é na minha conta. E aí a gente tá falando bastante, então, dessa identificação da conta que teve no acesso, o dinheiro foi, né? Para onde o dinheiro foi. Né? Então, é da instituição recebedora, então, do Pix. E aí, falando dessas responsabilidades, né? Que eu acho que isso aí é o tabu aqui, colocando na mesa o tabu. Como que fica, né? Quais são as responsabilidades das instituições? Quais são essas responsabilidades das instituições recebedoras, mas também, né, no caso da que está enviando o Pix. Das participantes como um todo, né? Acho que das transações da pagadora e da recebedora. Quando acontecer essa fraude. Ou das recebedoras, né? Que a gente está falando aí de múltiplas contas. Exato. Tá. No caso das recebedoras, vamos lá, elas devem analisar todas as transações recebidas pelos usuários, tá? Da forma mais diligente possível. Tá? Então, isso aí é o básico. Tá? Então, se você está atuando como participante no Pix, seja pagador também, tá? Pagador, recebedor, você tem que ter condições de analisar aquela transação em questões de milissegundos ali para ver se aquela transação ela tem índice de fraude ou não. Então, isso é um pré-requisito para você operar no Pix. Tá? Então, assim, hoje tem diversas fontes de informação relacionadas à informação de segurança, né, que as instituições possam utilizar. Tem pirô de informação, enfim, de fraudes, enfim. E uma dessas informações, uma dessas fontes de informação é o próprio DICT. Né? Ou seja, esse é o diretório que armazena todas as informações, né, vinculadas às chaves Pix. Então, além de ser uma base de dados que tem todas as chaves cadastradas aqui dentro, ela também é como se fosse um birô de fraudes. Por quê? Porque a cada fraude que é cometida por uma chave ou por um usuário, esse usuário, ou essa chave, enfim, o usuário ele deve ser marcado, a chave é de forma opcional, mas enfim, o usuário ou a chave, ela fica marcada no DICT aqui. Então, assim, o DICT ele tem todas as marcações de fraude. Quando acontece uma fraude, uma instituição fala, não, realmente foi uma fraude,
ela vem aqui no DICT e ela marca aquele usuário como fraudador. Então, essa informação, ela é imputada no DICT, digamos assim, incluída no DICT pela instituição, só que é uma informação que é compartilhada com as demais instituições. Uhum. Então, quando uma instituição vai fazer um PIX enfim, um banco vai fazer um PIX para um usuário de outro banco, esse usuário que vai receber está lá no DICT falando quantas fraudes ele já cometeu nos últimos 30 dias, 90 dias, enfim, tem todas essas informações lá. Então, as informações estão disponíveis. Então, tanto o pagador quanto o recebedor, eles devem utilizar essas informações, colocar essas informações lá no motor de fraude deles, delas, para detectar eventualmente ali se for uma transação. Agora sim, se a transação tiver fundada a suspeita de fraude, o que é uma fundada? Ela é fundada, ou seja, ela é de fato, a instituição crê que aquela transação ela foge completamente do perfil de transação, ou enfim, tem todas umas características bem de que de fato é uma fraude. Se ela considerar que é fundada a suspeita de fraude, ela deve rejeitar na hora. Imediatamente ela não aceita, rejeita e já devolve o dinheiro lá devolve assim, né? Ela rejeita e o DICT já manda a mensagem lá para o pagador falando, olha, essa transação foi rejeitada lá pelo recebedor. Tá. Se ela tiver uma suspeita de fraude, assim, não é fundada, mas há uma suspeita, aí o que acontece? Ela deve, quando é recebedora, né? Então ela deve pegar esse recurso, né? Ela vai bloquear cautelarmente esse recurso, que a gente chama de bloqueio cautelar, por até 72 horas. Tá? Então ela tem 72 horas para analisar se esse recurso ele é fraudulento ou não. Se for fraudulento, ela vai devolver para o pagador. Se não for fraudulento, ela desbloqueia o recurso e dá, né? E aí segue a vida. Mas assim, dá sequência, exatamente. Então, para as recebedoras, elas têm essas obrigações. E além disso, né, conforme está disposto aí uma regra que a gente colocou no artigo 89, parágrafo 2º lá do regulamento do PIX, as instituições, elas não devem, tanto pagador quanto recebedor, elas não devem permitir a movimentação de PIX de usuários ali que tem a marcação de fraude, tá, realizada por essas instituições. Então, vamos supor, eu marquei o meu usuário, tá? Ou seja, esse usuário meu, esse meu cliente, eu fui lá, teve uma transação que ele fez, eu vi que era fraude, fui lá e marquei ele. Então, eu não posso permitir a movimentação desse usuário, nem receber e nem pagar. Tá. E aí tem que ser confirmada a fraude, né? Confirmar. Mas acho que nesse ponto é até legal, porque isso causou muita dúvida no mercado, né? Uhum. Esse exemplo que você deu, porque teve uma dúvida que você esclareceu agora, de que, assim, se você tivesse a marcação, todo o mercado, ninguém poderia fazer, né? Teria que estar bloqueado aquele usuário. E não, é só na própria instituição. Então, se eu, instituição, fiz a marcação no meu cliente, eu não posso falar que ele é um fraudador e continuar tendo um relacionamento, pelo menos, né? Fazendo transações com ele até que seja, enfim, solucionada a situação, né? Ou encerrado, ou ele comprovar que não foi uma fraude. Mas para o resto do mercado, eles só vão ter acesso ao DICT. Então, essa base de dados que você comentou, ele vai saber que tem uma marcação, mas ele não é obrigado a não seguir uma transação com aquele cliente, certo? Exatamente. Assim, se ele vê que tem uma transação, que aquele usuário, por exemplo, eu sou um pagador, né? E eu vou enviar um PIX para o usuário recebedor e eu vejo que esse usuário recebedor ele tem algumas marcações de fraude lá, né? Ele tem... Eu não consigo ter acesso a quais marcações, quais tipo de fraude. Isso o pagador, a instituição pagadora não consegue ter acesso. Mas eu sei que ele já cometeu fraude. Vai estar lá falando que ele já cometeu tantas fraudes nos últimos 30, 60 dias, enfim. Então, assim, eu devo alertar o meu cliente falando assim, olha, esse cara aqui, ele já esteve envolvido com fraude. Você quer continuar? Então, assim, a regra hoje, ela funciona dessa maneira. Tá. Você tem que alertar o seu usuário. Ou, assim, você não tem obrigação de rejeitar a transação. Mas se você quiser rejeitar a transação e falar assim, olha, eu rejeitei porque para quem você está mandando dinheiro é fraudulento. Lá no DICT está falando que é fraudulento. Você pode fazer. Tá. A instituição pode fazer isso. É uma política da instituição. Ela não é obrigada a rejeitar. Né? Uhum. Mas assim, a instituição, por exemplo, que agora vamos supor, eu, de novo, sou banco pagador. E eu sei que o meu usuário, ele tem marcação de fraude no DICT. Eu não posso permitir que esse meu usuário, ele mande PIX para ninguém. Uhum, tá. Tá? Se já teve incidência na própria instituição, ele não pode continuar e permitir que o PIX continue sendo feito ali para aquela pessoa. Mas a pessoa... Outras instituições, elas podem escolher fazer. Se ela vai seguir ou não com a transação. Isso, a menos que seja em caso de devolução, tá? Se for uma transação de devolução, aí você pode permitir
a devolução, a transação Pix ali. Ah, tá bom. Não. São muitas regras, né? São muitas situações. Exato. E aí, e eu acho que nessa fase também, né, de entre as análises, você falou 72 horas, 7 dias. O que assim, se você puder passar dicas, né, para os times de atendimento dessas instituições, o que a gente fala? Porque acho que uma das dúvidas das instituições não pode falar que peraí, só um minuto, que eu tô vendo se você é fraudulento ou não, se tá acontecendo uma fraude ou não. Mas tem alguma recomendação do Banco Central ou também fica a critério de cada instituição? Tem alguma regra específica, ainda mais agora com o MED 2.0, que vocês vão aprimorar? Isso aí é uma política de cada instituição. Então, o Banco Central, ele não dita assim, olha, você tem que olhar isso aqui para falar se o seu usuário é fraudador ou não. Agora sim, tem algumas coisas que a gente coloca no regulamento que as instituições elas deveriam olhar, tá? Para certificar que aquele usuário é um fraudador ou não. Como, por exemplo, marcação de fraude no DIT. Tá. Mas isso, assim, é na hora que vai ser enviada a transação. Então, assim, por exemplo, o usuário tem marcação de fraude no DIT. Você tem muita marcação de fraude, sei lá, pode ser 5, 10, 1, 2, aí isso é critério da instituição. Mas se tem marcação de fraude no DIT, a gente fala no regulamento. Isso aqui pode ser indicativo de suspeita de fraude. Por exemplo, conta criada há pouco tempo. O Banco Central não fala se é um mês, se é 2 semanas, se é um ano. A gente não entra nesse detalhe. Mas a gente fala, contas criadas há pouco tempo pode ser, né, indicativo de fraude. Então, assim, relação de transacionalidade entre o pagador e o recebedor. Se for no usual, aquilo ali tudo bem. Agora, se o pagador nunca enviou um Pix para o recebedor e tem todas essas outras características envolvidas ali, né, marcação de fraude, conta aberta há pouco tempo e tal, pode ser também um indício de fraude. Então, assim, a gente colocou no regulamento, né, assim, coisas bem genéricas, né, esses itens que são itens mais genéricos. Agora, sim, os parâmetros, a parametrização vai ser das instituições. A gente não entra nesse detalhe. Embora a gente está numa discussão interna aqui dentro, provavelmente vai envolver o GSEG, da gente tentar deixar um pouco mais objetivo esses critérios. Então, como eu falei, hoje está muito aquela coisa, marcação de fraude, conta aberta há pouco tempo, mas a gente não fala o que é isso. Tá? Então, assim, a gente vai começar, na verdade, uma discussão interna aqui e com o GSEG, de tentar ser um pouco mais prescritivo ali, deixar um pouco mais objetivo, o que pode ser uma fundada suspeita de fraude, o que pode ser uma suspeita de fraude apenas, porque a gente vê que o negócio está muito solto. Tá? Então, assim, quando a regra está muito solta, o negócio tem instituição que aplica certinho, da forma correta, tem uma política bacana ali de segurança e tal, e tem outras que não. Tá? Então, a gente meio que fecha o cerco para, eventualmente, né, notificar, penalizar uma instituição que não esteja seguindo a regra ali. Maravilhoso. Sim, é necessário. E acho que, inclusive, nesse ponto, então, tem outras, além do MED 1.0, você falou do score, agora nessa questão aí de talvez tornar mais objetivo alguns critérios para as instituições em relação à marcação de fraude. Tem algum outro estudo do Banco Central ou alguma norma que já vai sair, que você já pode antecipar aqui para gente, para os nossos coraçõezinhos aqui já entender? Camadas de segurança. Essa tem sido as palavras do Banco Central. Camadas de segurança, né? Que vocês têm pensado. Algum spoiler pra gente. A gente ama spoiler. Vamos lá, pessoal. Assim, tem algumas iniciativas que a gente tá discutindo, tá? Então, vamos lá. Tem aprimoramentos que a gente vai fazer no bloqueio cautelar. Já teve, né? A gente já fez alguma, a gente ampliou o bloqueio cautelar para pessoa jurídica, né? Mas a gente está pensando em ampliar esses aprimoramentos, né? Então, por exemplo, hoje, quando a instituição recebedora ela faz o bloqueio cautelar, ela bloqueia cautelarmente ali o usuário dela, né? Beleza, tem 72 horas e tal, devolve dinheiro ou não. Só que a gente tem uma demanda do mercado que é o seguinte, para o pagador receber, ter essa informação também. Tipo assim, eu mandei o Pix e o Pix ficou bloqueado cautelarmente porque o recebedor pode ser um fraudador. Na hora que a instituição recebedora bloquear, ela informar o pagador também, olha, esse recurso foi bloqueado aqui na conta do meu recebedor porque pode ser um fraudador. Então, assim, a gente vai trabalhar com isso, tá? A gente vai ter essa isso está no nosso backlog. Uma outra coisa que a gente vai trabalhar também é a questão do Banco Central aqui, a gente tem um pouco mais de proatividade na gestão das chaves Pix.
Tá? Então, assim, hoje, por exemplo, para você bloquear ou excluir uma chave Pix, é sempre por solicitação do participante. Né? O Banco Central não exclui, não bloqueia. O Banco Central eventualmente bloqueia ali por demanda judicial. Né? Mas, enfim, agora, tirando esses casos judiciais, então, assim, o Banco Central não exclui, não bloqueia, não faz nada disso. Só que a gente tem visto que tem muitas chaves ali que estão não conformidade com a base da Receita Federal, o usuário já morreu e a chave está ali, né? Então, assim, tem muitas chaves ali que essa não conformidade pode estar relacionada a alguns casos de fraude. Então, assim, a fraude, o cara abre a conta no nome, o cara muda o nome da chave, uma empresa jurídica e sai passando golpe por aí. Então, a nossa ideia é a gente identificar esses casos, tá? E a gente começar, nós mesmos aqui, ou bloquear, ou excluir, enfim. Fazer uma limpeza. Fazer uma limpeza. Essa limpeza já está prevista da gente fazer, tá? Então, nesse ano, inclusive, a gente fez um trabalho, a gente identificou na nossa base de dados todas as chaves que estavam inconsistentes, seja o nome, seja a situação daquela pessoa jurídica ou física na base da Receita Federal, que nem eu falei, a gente identificou o caso lá que eu falei, o titular tinha sido falecido, identificou o CNPJ que já tinha sido baixado, enfim, suspenso. Então a gente enviou essa relação de chaves para as instituições solicitando, né, exigindo que elas fizessem as correções. Muitas fizeram, só que algumas não fizeram. Então a gente entende que é uma obrigação da instituição, né? Fazer essa limpeza da base. É uma obrigação da instituição, exatamente. Inclusive as instituições que não fizeram, elas estão sujeitas à penalização. Tá? Então só que a gente identifica que para evitar, minimizar esse tipo de problema, a gente pode ter o Banco Central pode ter uma atuação um pouco mais proativa. Né? Pensando no usuário final e no sistema como um todo, né? Exatamente, para preservar a rigidez do sistema, né? Ou talvez, eu não sei se já foi discutido isso ou não, ou talvez unificar a chave, né? Sei lá, o usuário tem uma única chave, porque ele pode ter N chaves hoje. Celular, ele pode ter 3 celulares, e-mail, que também, né? Olha, eu polemizando aqui. As pessoas vão querer matá-lo. Eu tenho umas 3 ou 4. Deixe minhas chaves lá. Também, cada uma para uma coisa. Exato. E cada banco tem uma chave. Minha aí tem um banco que não consigo. Aí eu sempre tenho que ter a chave aleatória, entendeu? Para mim facilitaria se fosse só meu CPF ou só meu número de celular. Olha, desculpa, gente. Vamos manter, vamos só limpar as bases. Não, vamos só manter. Não, mas aí também tem, acho que, eu não sei, algum evento também, vocês comentaram sobre autenticação, né, no Pix, sei lá, por digital, por Face, reconhecimento facial na hora da transação, que isso também evitaria a fraude, mas isso não é o foco de vocês, ou é? Não, hoje a gente deixa diretrizes mínimas, né? Então, por exemplo, a gente hoje, para você enviar um Pix, o seu dispositivo tem que estar cadastrado na instituição. Tá. Então, a instituição tem que cadastrar o seu dispositivo lá. Então, a gente coloca alguns critérios ali mínimos que a instituição tem que certificar para ver que você, de fato, é usuário, né? Então, autenticação de 2 fatores, né? Aí se vai ser meio de leitura, né, biométrica, isso é questão da instituição. Isso a gente não entra tanto em detalhe, mas a gente dá as diretrizes mais gerais. Então, você tem que ter a autenticação de 2 fatores, você tem que certificar que, de fato, o documento daquela pessoa é válido, né, é verdadeiro, enfim. Isso a gente dá algumas diretrizes mais gerais lá. Tá? Mas como vai ser implementado, isso aí fica mais a cargo das instituições. E acho que é um desafio de como é que eu coloco, tipo, forçar as instituições, né, num bom sentido, a cumprir todas essas regras e como é que o Banco Central trata isso com as instituições, para que você consiga acompanhar se as instituições estão fazendo, né, com toda essa segurança que o Banco Central está propondo. Isso é um desafio, tá? É um desafio para a gente. Porque são muitos participantes no Pix, né? A gente está falando de um número muito alto. São quase 900 participantes hoje. Talvez até tenha passado, enfim. Mas são quase perto de 900 participantes. A nossa equipe no Pix, a gente tem 30 pessoas na gerência e gestão do Pix, né? A gente tem outras pessoas que trabalham com o Pix, né? Mas em outros departamentos, com o pessoal do SPI, que faz a manutenção do SPI, é o DEBAN. Então, o pessoal que cuida de toda a infraestrutura de tráfego de transações, que é o pessoal do DEINSE. Mas, assim, a verificação da aderência, né, ao regulamento do Pix, para ver se as instituições, de fato, estão cumprindo aquilo, é a nossa equipe aqui, né? A nossa equipe, na parte de segurança, é a minha equipe, e na parte operacional é a outra divisão aqui.
Então, a gente tem uma equipe muito pequena, muito reduzida para, de fato, 900 participantes. A gente precisaria ter uma equipe bem maior. Mas, dado esse contexto, a gente tenta utilizar de tecnologia. Né? Então, assim, a gente tem uma base de dados muito grande aqui no Banco Central. A gente construiu vários indicadores, tá? Para tentar identificar quais instituições ali estão, de fato, né, com problemas ali, com fragilidades ali envolvendo o que é, né, os controles de segurança. Então, a gente tem casos também que a gente recebe, né, denúncias de outros participantes, denúncias de usuários ali, essa instituição aqui, tal, ela está conivente com golpe, tal. Aí, obviamente, a gente faz uma análise, né? A gente verifica, não, de fato, olhando as nossas informações, essa instituição, ela está com, né, controles bem falhos de segurança. Então, assim, seja por meio dos nossos indicadores, ou quando vem denúncia de usuário, outros participantes, enfim, a gente notifica as instituições, a gente envia uma notificação para elas, solicitando que aquela falha seja corrigida prontamente e que ela nos envie um plano de ação. Então, ela tem 5 dias para enviar um plano de ação, estancar o problema e enviar um plano de ação para a gente, né? A gente analisa aquele plano de ação e, dependendo do caso, a gente encaminha para o processo de penalidade. Então, esse processo de penalidade, ele vai desde uma multa, né, que dependendo do porte da instituição, da relevância da instituição, vai sendo aumentado, tem essa ponderação. Então, dependendo da conduta ali, se for uma conduta mais grave, esse valor da multa vai aumentando, né? E passa até por questões de suspensão. Então, a gente pode suspender. Se a gente entende que aquela instituição está colocando o Pix em risco, a gente suspende cautelarmente aquela instituição, né? Ou, eventualmente, a gente até excluir a instituição do Pix. Né? Essas normas foram recentemente atualizadas, né? As normas de penalidade do Pix, né? Isso eu estou falando, assim, a gente como chapéu de instituidor do arranjo. Né? Então, assim, o Banco Central, ele é um instituidor do arranjo Pix, que é a nossa área aqui no DECEM. Só que a supervisão do Banco Central, que são os departamentos de supervisão, né, de bancos e as não bancárias, elas também têm prerrogativa de chegar nessas instituições. Aí eu não estou nem falando em regulamento do Pix, eu estou falando na conduta dessas instituições mesmo, e excluírem elas do Pix, aí elas também têm essa prerrogativa. Mas nós, como chapéu de instituidor do Pix, a gente tem essa nossa equipe que utiliza esses indicadores e que tem esse processo que eu falei, notifica, exige plano de ação e, eventualmente, caminho para a penalidade. É que o Pix também é uma dos pilares, né? Às vezes essa instituição já está agindo assim no Pix, provavelmente tem outros fatores, né, que endereçam, não é só um motivo só. Acho que é. E aí a gente agora, então, entra em vigor o MED 2.0, as instituições precisam já estar prontas na data da publicação, ou a gente vai ter um prazo para adequar de 10 anos? Mentira. Pelo amor de Deus, 10 anos não. O negócio é para ontem. Vamos lá, não, o que acontece? Dia 23 de novembro agora, ele vai passar a vigorar, mas de forma opcional. Tá. Né? Então, assim, para os participantes que quiserem ofertar opcionalmente, elas podem. Né? Então, assim, a gente tem todo um processo antes da instituição ofertar o MED, ou qualquer produto do Pix, tá? Seja Pix automático, enfim, qualquer produto que o Pix ou funcionalidade que o Banco Central vai lançar, as instituições elas têm que passar por testes homologatórios. São esses testes homologatórios. É para certificar que ela vai ofertar aquela funcionalidade ou aquele produto de uma forma satisfatória para os usuários. Basicamente isso. Então, assim, essas instituições elas têm que passar por esses testes, tá? Ou seja, ela vai simular, né, o envio do acionamento do MED. Por exemplo, agora com o MED 2.0, acho que é um detalhe muito importante que passou batido aqui. A gente vai exigir que as instituições agora elas enviem para a gente as transações de book transfer também. O que é uma transação book transfer? São as transações internas dela. Então, por exemplo, eu estou no mesmo banco que a Mariana. Se eu mando um Pix para a Mariana, nós aqui no Banco Central a gente não enxerga isso. Porque é o próprio banco que faz essa liquidação internamente no sistema dele. A gente não tem essa visibilidade. A gente tem visibilidade quando a transação ela bate no SPI. Ou seja, foi mandado do meu banco para o banco da Mariana. Aí ele passa aqui no SPI, a gente olha, aí a gente tem essa transação. Mas as internas a gente não tem. Então, o modus operandi de alguns fraudadores é dessa forma. Então, o cara recebe o Pix, ele transita ali em conta, ele faz uma triangulação nas contas internas dentro da instituição e manda por outra conta justamente para a gente perder o rastreio. Né? Então, a gente vai passar a exigir, então, com o MED, que agora as instituições mandem as transações por transfers dela para a gente. Então,
Então, assim, para certificar que esse envio vai ser feito de uma forma correta, que o médio vai ser ofertado de uma maneira correta, tem todo esse processo, esses testes homologatórios que a gente tem que conduzir. Então, dia 23 de novembro, para as instituições, né, que cumpriram, né, com essas exigências, elas podem, né, ofertar o médio de forma opcional ali. Tá? Então, ela começa a ofertar ali dia 23 de novembro, quando chegar no dia, acho que é 2 de fevereiro, se não me engano. Fiquei 3 semanas de férias agora, se teve alguma mudança, posso estar falando besteira aqui. Mas, enfim, ali no começo de fevereiro está previsto aí a adoção obrigatória. Todas as instituições, todos os participantes, para todos. Tanto que a instituição, quando ela for no DICT, por exemplo, se ela for abrir um MED, ela vai ter que abrir um MED já no formato MED 2.0. Ela não vai ter uma notificação de infração, ela vai ter que abrir já a recuperação de valores. Já mudou. Então, mesmo que ela não queira, se ela queira ofertar o MED 1.0, ela já vai estar nesse novo framework ali. Nessa nova trilha ali, exatamente. Então, para todas as instituições. E para as instituições que não cumprirem com os prazos ali do teste homologatórios, né? Se tiver alguma instituição que não passou por esses testes e está ofertando o MED 2.0, aí essa instituição vai ser notificada e eventualmente caminhar para penalidade também. Tá, então tem que correr, né? Janeiro, pra quê férias? Trabalhem pra se integrar no 2.0 logo. Não, acho que vai ser bom até pras instituições, né? Eu tô brincando aqui, mas eu acho que vai ser bom pro mercado. As instituições, eu acho que uma das coisas mais, acho que dentro das instituições autorizadas pelo Banco Central, o que mais preocupa é fraude, porque é dinheiro saindo, né? Não é uma coisa que rentabiliza, não é uma coisa que traz negócio, enfim, é ruim pra todo mundo. Então, por isso que tem problema, É um problema social muito grande, sabe? Sim, porque, tipo assim, a gente vê casos, a gente trabalha com segurança, a gente vê casos aqui que, a pessoa perdeu quase o dinheiro da vida dela, entendeu? Pessoa, é uma frustração que bate na pessoa gigantesca. Então, a gente fala de fraude muitas vezes, tanta fraude que acontece hoje, e, tipo, eu não tô falando só de Pix, tá? Envolvendo cartão, envolvendo qualquer coisa. É tanta fraude que, assim, até a palavra fraude muitas vezes fica até banalizada. Só que, assim, a pessoa que cai numa fraude é um desgaste tão grande para aquela pessoa, tão grande quanto às vezes até ter uma arma apontada na cabeça, entendeu? Então, assim, a pessoa muitas vezes perde todo o recurso da vida dela ali, entendeu? Ela vai comprar um carro, ela manda, sei lá, 50 mil, achando que está comprando um carro, fez um puto no negócio, o cara some com aquele dinheiro dela. Então, assim, é um problema muito grande. Então, eu acho que é interesse de todos, né, tá tentando melhorar e mitigar esse tipo de processo, porque é um processo muito doloroso, né, para quem cai nisso daí, e assim, eu acho que não tem ninguém que sai perdendo nessa história. Acho que todo mundo sai ganhando. Quem sai perdendo, né, eventualmente ali, são os fraudadores ali. Obviamente, né, os fraudadores estão... Também se aprimoram, uma entidade dinâmica, né? Eles estão sempre em evolução. Né? A gente evolui, mas eles evoluem também. Mas, assim, pelo menos a nossa função, nosso papel aqui, enquanto, né, regulador, distribuidor da Arranjo ali, é tentar sempre minimizar a atuação dessa turma e tentar melhorar, né, a experiência do usuário. Para que esse processo de fraude para o usuário seja um processo, né, que seja muito menos dolorido do que é. Então, por isso que eu acho que, tirando, digamos, os vilões da história ali, eu acho que para todo mundo é um trabalho de ganha-ganha ali, sabe? Acho que as instituições saem ganhando, os usuários saem ganhando, acho que todo mundo sai ganhando nesse processo. Sabe? Sem dúvida, vai ser um grande avanço aqui para a gente diminuir, pelo menos, né, o número de fraudes. E a gente sempre fala aqui, né, que de tédio ninguém morre nesse mercado, mas acho que quem trabalha com segurança no Pix, como o Luiz, não morre mesmo, né? Só vai ter sempre novidades, né? Porque vai ser sempre esse dinamismo, né? Eu acho que a ideia é essa, né? Fazer com que o fraudador desista de usar o Pix para fraudar alguma coisa, porque vai ser tão chato, difícil para ele fazer, que ele vai falar, não vou nem testar. Mas a nossa função, a gente fala que é aumentar o custo para os criminosos ali. Deixar mais caro o trabalho, entendeu? Pronto. Porque o criminoso, na hora que ele vai fazer uma fraude, ele faz uma avaliação de risco ali também, de custo e benefício, entendeu? Retorno. Então, assim, a nossa ideia é tentar sempre deixar mais cara a atuação deles ali, né? E a gente conversa, né, com outros reguladores de outros, né, sistemas de pagamento, outros bancos centrais, a gente tem muito relacionamento com isso. E alguns deles também já têm implementado esse tipo de mecanismo, tá, de rastreamento, né? Não da forma exatamente como é o MED, porque o MED foi uma forma pensada muito para o nosso mercado aqui, mas esse tipo de rastreamento também já existe em outros lugares do mundo, tá? E, inclusive, até fazer um merchan aqui, né? Quando alguns vêm aqui
eles ficam até impressionados de ver a robustez dos mecanismos de segurança que a gente tem aqui no Pix, sabe? Eles falam, poxa, vocês têm o DICT, esse monte de detalhe operacional, de segurança, de marcação, de não sei o que e tal. E, né, para um país de quase 250, 300 milhões de pessoas, não sei, o Pix aí com tantos milhões de transações, eles ficam impressionados, assim. Então, a nossa ideia, né, é sempre falar assim, não, a gente tem um sistema seguro, né, tá, algumas pesquisas que saem, estava até olhando pesquisa da Silverguard, falando que a percepção do usuário é que, de fato, que o Pix é um sistema seguro, né, não é um sistema falho em questão de segurança, mas a nossa ideia é justamente tentar, né, tá sempre aprimorando a segurança, né, para evitar, enfim, esses casos tanto de fraude e engenharia social, como eu falei, desses casos que a pessoa fica frustrada, para evitar também os grandes incidentes cibernéticos, né, que, como a gente tem visto aí. A nossa ideia sempre tá andando ali. Maravilhoso. Não, o Banco Central, ele é a referência, né? Eu sou suspeita para falar, porque vocês são perfeitos. Assim, não tem nenhum Banco Central melhor no mundo. Vai ter, acho que nada igual o Pix também. Não tem como. Não é, sabe? Ai, maravilhosos. Ainda bem que vocês existem. Mas eu vou fazer só um comentário aqui. A gente, na questão do Pix, o nosso mercado tem muita gente boa e muita gente séria trabalhando ali. Então, assim, o Pix não ia ser o sucesso que se não fosse também o mercado ter auxiliado nesse processo. Obviamente, o Banco Central que define as regras ali e tal, beleza, isso ali a gente tá claro para todo mundo, mas assim, o sistema financeiro brasileiro, ele é muito avançado nesse sentido de tecnologia, intensivo em tecnologia, IA, enfim, e tem muitas instituições mesmo, assim, sérias trabalhando no sistema, né? Então, assim, essa é uma mensagem que eu acho importante passar, né? O Pix é o sucesso que é pelo Banco Central, obviamente, né? A gente tem, que trabalha bastante duro aqui, mas pro mercado também. Então, sempre esse bate-bola com o mercado funciona dessa maneira e acho que tem dado certo. Mas é isso que é a perfeição. E eu acho que aí vocês criaram um monstro, porque todo mundo agora, quando vai falar com outros reguladores, já tem a referência de como lidar com o Banco Central, fica carente, fala, mas com o Banco Central é bem melhor, muito mais, né, colaborativo. Falar, porque aí vocês acabam tendo acesso, inclusive, né, a novas ideias. Quando tem inclusive aqui, né? A gente poder conversar e debater uma norma que está entrando em vigor para ajudar o mercado, né? Para que fique mais fácil aí para entenderem as novas regras. Exato. Mas agora, sim, eu tava pensando, sabe, Mari, nas perguntas, a gente falou tanto sobre fraude, sobre... Lá vem. Eu queria uma pergunta, assim, não fraude. Lá vem as partes mais difíceis. Não, eu acho que, assim, a gente até podia mudar, sabe, Mari? Eu tava pensando, assim, a gente faz a pergunta, que tipo de comida você seria? Não vamos fazer essa, não. Mas todo mundo que tá assistindo vai ficar pensando que tipo de comida que ela seria. Ou que tipo de animal você exterminaria do mundo, se você pudesse, sabe? Umas coisas diferentes, mas eu não consigo não fazer a pergunta. Quer responder uma, então? Que aí a gente do animal? Pode ser? Não, porque a comida dá muito meme, né? Vamos dar uma meme segurada. Não, a gente quer viralizar, mas não nesse tipo de meme, tá? Não sei, animal? Olha, eu acho que eu exterminaria os tubarões. Por quê? Imagina, eu tô lá, eu tenho pânico de entrar no... isso é uma coisa esquisitíssima também. Eu tenho pânico de entrar no mar. Assim, eu não piso na areia. Quê? Você não vai pra praia? Eu vou, mas no raso, assim, tem um limite. Eu só vou até, sei lá, o limite que eu consigo já começar a nadar. Então, bem no rasinho, eu já vou começando a nadar. E não piso na areia de jeito nenhum, porque eu tenho... Não, pera, como é que você não pisa na areia se tá dentro d'água? Eu não piso, eu fico boiando. Aí eu fico boiando até voltar. Eu vou de costas, enfim. Quando vê, eu tô lá, baleia atolada na areia, mas sem água. Você não quer os tubarões, você fica lá boiando, você tá com medo. Eu não vou, assim, não me convide pra ir pra Fernando de Noronha. Eu não vou nem ferrando, porque tem mini tubarões no pavor raso. De tubarão. Exato, tem pavor. Então eu eliminaria os tubarões. Entendi. Imagina, e você não nada não, já vejo aquela... não, gente, tubarões não. Eu eliminaria. E você? Eu acho que as baratas. Eu passo as baratas. Mas barata? Vai salvar a gente do extermínio do mundo. Uma bomba. Você sabe pra onde ir, porque as baratas vão pra lá, entendeu? Não ficaria com baratas nessa situação, mas nem a pau. Tô na bomba, não tô nas baratas. Vissoto, você quer falar uma esquisitice? Tipo essa de sair nadando sem encostar na areia? É bem esquisito. Ou um animal que você queria exterminar do mundo. Sei lá. Uma borboleta. As lesmas. Gente, são inúteis, né? Lesma. Pra que existe lesma?
É aquele negócio, é assim, se você excluir um animal, né, você vai excluir um animal de algum ponto, você vai desequilibrar toda a cadeia. Então vai acontecer alguns problemas ali, né? Então, eu não sei se eu excluiria algum animal. Se fosse por optar algum ali, acho que eu excluiria os sapos, cara. Porque Sapos? Os sapos? eu, quando era pequeno, eu estava na casa da minha avó e eu estava dormindo. E minha casa da minha avó era no interior, né? Interior de São Paulo. E aí, no meio de mato e tal, né? Eu estava dormindo no quartinho de trás lá da casa dela. E eis que eu acordo assim, sinto aquela coisa gelada na barriga. Eu vejo um sapo desse tamanho assim na minha barriga. Meu pulou Deus! na minha barriga. E é venenoso. Desbloqueado. Uns 6, 7 anos. Eu Nossa. bati no sapo, assim, aquela coisa gelada, assim, bem gelada. Eu bati naquele sapo, assim, eu saí correndo desesperado. Meu Deus. E desde então, assim, eu não simpatizo muito com sapo, sabe? Tem razão. Imagina você pisar num sapo. É horrível. E pra que sapo existe, né, gente? Pra quê? Sapos? Pra que vocês existem? Né? Não faz sentido. Pra comer inseto, só pra isso. Então, pois é. Eu tava pensando aqui, talvez eu eliminaria as antas, sabe? Porque eu tenho um lema, assim, Vissoto, que é matar um leão por dia é fácil, agora desviar das antas é muito complicado, viu? Então eu tiraria as antas do mundo. Tem pejorativos aqui, coisas pejorativas, gente. Óbvio que não as antas, coitados dos animais, não é animal. Mas tem um nome anta... Ai, vou te falar. Já começa pelo nome, né? Pois é. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Vissoto, pelo seu esforço Imagina, todo gente, dentro prazer. do Banco Central para trazer mais segurança para o nosso queridinho. Não, acho que o trabalho de vocês é incrível. Aqui eu não canso de falar. A gente é super fã. Não é pode perceber. fácil imagina mexer, assim, qualquer vírgula que você mexa, né, dentro do ecossistema. Qualquer ecossistema envolvendo sistema de pagamento, Banco Central, regras, etc., é muito impacto. Então, o trabalho que vocês fazem, né, de estudo, de análise, de, enfim, verificações, eu acho que até o seu background já mostra o porquê que você tá aí, né, porque, né, precisa fazer simulações, estresses e tal, porque é realmente algo, né, uma peça, mexer uma peça impacta em tudo. E a gente sabe, né, um monte de matérias aí falando Pix, não sei o quê, todo mundo já começa. O que aconteceu com o Pix? Meu Deus, é notícia para repórter, né? Então, obrigada pela sua dedicação, pelo seu tempo dedicado, né, dentro do Banco Central, todos esses anos aí, e pelo seu tempo aqui no SOS. Foi ótimo. A gente amou. Muito obrigada. Já fica o convite para os próximos, né? Que teremos o MED 3.0, o 4.0. Eu acho que nem melhor outras colocar... questões de segurança. Nem coloca mais número. Coloca MED, sei lá. Plus. Gold. Muito bom. Muito obrigada. Pessoal, eu que agradeço vocês aí o convite. Eu acho importante falar, né, tudo que é questão de segurança, como vocês falaram no começo, né? É um assunto que está em voga aí, né? Então, é um assunto muito sensível, né? Então, é sempre bom a gente falar um pouquinho do que a gente está fazendo para justamente né, melhorar a segurança, né, e minimizar as perdas, minimizar esse estresse todo, né, pelo qual ali as vítimas, né, têm passado. Então, eu agradeço aqui o convite. Só deixar fazer uma observação. A gente fez foi no meio de outubro, o Circuito Pix, foram 3 dias ali que a gente gravou alguns vídeos mais de cunho operacional sobre o MED 2.0. Né? Então, o que vai ser, o que vai alterar, como que vai ser os novos endpoints ali no DICT e tal, que foi, o público-alvo foi mais as instituições mesmo, para as instituições entenderem o que vai mudar, como que elas, né, têm que fazer, né, quais os critérios, né, que elas têm que estar cientes ali. Então, eu recomendo ali para as instituições que não conseguiram participar, a gente deixou gravado lá no site do Pix, no Banco Central, para o pessoal olhar, tá? Os vídeos ali, que eu acho que é bastante importante. Tem muito detalhe técnico, detalhe operacional, que eu acho importante. A gente pode linkar aqui no episódio, exato, porque aí boa. as instituições que estiverem assistindo e quiserem também se aprofundar aí nessa parte mais técnica, né? Porque fevereiro tá aí, né? Querendo ou não, a parte obrigatória já chega logo. A gente deixa aqui e aproveita que você vai clicar nesse link do Banco Central, deixa o seu like, ativa o sininho, inscreve no nosso canal. E é isso. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até.